Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. RBRF11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas para a gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios, como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Desde já, muito obrigado aí aos últimos membros, né? O Astésio, o Jaderson e o Edwin. Obrigado de coração. Eu tenho um segundo grande objetivo. Eu quero ver se eu consigo tirar uma certificação CEA até o final do ano. Com essa certificação, eu me torno um profissional do mercado e posso fazer até indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Essa certificação é cara, lá em São Paulo teria passagem, hospedagem, dentre outros. Então, se quiser nos ajudar, faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já, agradeço imensamente. Estou fazendo serviço de consultoria, mentoria, aconselhamento, acompanhamento de carteira, estruturação de carteira, ajudo a montar uma carteira. Se tiver interesse e quiser saber mais, mande um e-mail aí para o canal amuinvest@gmail.com que eu explico melhor. Eu tenho 2 canais secundários que eu estou tentando monetizar esses canais. Quer nos ajudar? Simplesmente vá lá e se inscreva nesses canais. É de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente aí. O link desses canais, a Mudicas e a Mufiagro, vai estar aqui no comentário fixado. Vamos lá. Esse fundo imobiliário que eu trouxe hoje é um FOF, é um fundo de fundos. Ele foi lançado em setembro de 2017, é um FOF de base 100. RBR é a gestora, títulos e valores imobiliários e é um FOF com altíssima liquidez. Ele negocia em média 2.300.000 por dia. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele faz parte do IFIX com quase 1%, ele conta ali com 13.600.000 cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado com desconto, atualmente o desconto é de 18%. O que isso significa? Atualmente o patrimônio do fundo é de 1.159 bilhões, então é um dos maiores FOFs do mercado, só que o mercado está disposto a pagar apenas 955 milhões. Então, é um fundo de base 100, cuja cota atualmente está valendo 84 e o mercado está disposto a pagar R$ 69. Então, tendo Abril como referência, é um fundo ali que conta com quase 82 mil cotistas. Virando a página aqui, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, atualmente 69, mínima de 67 no último ano e máxima de 89. Vamos traçar ali a linha dos R$100. E o que vocês observam? Ó, esse fundo ele orbitava ali próximo aos R$100 no período antes da situação pandêmica. Então, em 2017, 2018, o fundo conseguia operar ali poucas vezes acima, poucas vezes abaixo, mas ali em patamares próximos a R$100. 2019, o mercado começa a ter uma certa euforia, o fundo passa o seu VP e no final de 2019, o fundo chega a negociar ali próximos a R$140. Vem a situação pandêmica, joga as cotas do fundo para baixo e nessa época aqui, ó, o fundo chegou a negociar próximo de mais ou menos R$73, R$75. Rapidamente o fundo recupera-se, ele fica lateralizado próximo ao VP e aí, mais ou menos, final de 2020, o fundo começa a ser negociado um pouco abaixo do VP aqui, ó. Começa a ser negociado próximo de 90 e pouco. E aí, em março e maio do ano passado, 2021, começa a queda grande dos fundos aí, ó. Esse fundo encontra lá em novembro para dezembro de 2021, R$67 aí, ó. A mínima, próxima à mínima do fundo. De lá para cá, o fundo está nesses altos e baixos. Novamente ele tem um fundo aqui, ó, entre fevereiro e março. E agora, novamente, ele está próximo das mínimas. Virando a página aqui, a gente vê a entrega dos rendimentos do fundo. Surpreendentemente,
esse fundo estava fazendo entregas melhores em 2018, 2019. Então a gente vê que nesse período as entregas do fundo orbitavam 60 a 80 centavos, com entrega extraordinária aqui passando de R$1, chegando próximo a 1,20. Em 2020, ó, novamente, as entregas eram entre 60 e 80 centavos, com algumas entregas extraordinárias de R$1. Então, essas entregas extraordinárias diminuíram em 2020, mas ainda assim ocorreram, ó, entre 60, aí dessa vez já não conseguiu alcançar mais 80 centavos, teve uma entrega bem ruim aqui, ó, em 2020, mas teve um extraordinário acima de 80 centavos. Então, essas extraordinárias aparentemente fazem parte do fundo. O que acredito que ele faz? Ele vai ali segurando os resultados do fundo e depois vai lá e entrega um resultado extraordinário aí. Então, atualmente, a gente vê que as entregas do fundo estão estabilizadas em 60 centavos atualmente. Então, 2021, 2022, o fundo assentou-se nesse patamar de entrega. O fundo passou já por 6 subscrições e a última ocorreu entre dezembro de 2020 aí. Virando a página, aqui a gente vê o quanto o fundo está entregando recentemente, ó. Então, a gente vê realmente 60 centavos durante um bom período, 61 centavos e estabilizado em 60 centavos. Em vista disso, o que a gente observa? Como o rendimento está estabilizado, a gente percebe então que as cotas vêm caindo e com isso aumenta o yield do fundo. Então, atualmente, ó, 10 de maio a data base, o fundo anunciou 60 centavos novamente para pagar 17 de maio. Na época, a cota estava R$ 71. Então, o yield anunciado foi de 0,84. Então, atualmente, os mesmos 60 centavos estão representando 0,86 porque o fundo caiu um pouco a cota. O fundo vem com yield de 10,32 acumulado nos últimos 12 meses. Virando a página aqui, a gente vê a posição dos institucionais nesse fundo. Então, muitos institucionais possuem a posição nesse fundo e posições consideráveis, né? O Vinci, que é um fundo de shopping, tem ali quase 1% das cotas desse fundo, e é uma posição grande, tendo em vista que é um fundo bilionário, né? Então, um fundo com mais de 1 bilhão, 10% disso dá 100 milhões. Então, 1% disso é 10 milhões. Então, o VISC tem 10 milhões mais ou menos. O HFOF tem 10 milhões mais ou menos. Hoje vale menos, tá? Eu tô falando esse cálculo num fundo de base 100. Então, o BBFO também tem posição. Aqui estão todos os institucionais que possuem posição no fundo. Virando a página, aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. Segundo o fundo, o relatório gerencial deles aqui eles trazem um guidance de quanto eles pretendem entregar. Então, no ano passado, o fundo pretendia entregar no mínimo 55 e o máximo de 75. E aí a gente viu que ele está muito próximo das mínimas, entregando 60 centavos. Então, a gente vê que continua, ó, teve uma melhora no guidance mínimo, né? Aumentou de 55 para 60, só que o fundo continua entregando o mínimo aí do que está projetado, né? Vamos ver se futuramente esse fundo consegue ter uma melhora em relação a isso. Eu não vou fazer comentários em relação a essa situação aqui, o que fechou ou não, o que está dando ou não, mas é interessante o fundo trazer as perspectivas de entrega dele. Virando a página, eu acho interessante esse comparativo que tem no relatório deles. O relatório deles eu acho bem completinho, com bastante informação, eu acho bem interessante. Então assim, ó, ele faz uma comparação no fundo. O que é tijolo para papel, graficamente, né? E ele traz isso também em relação ao IFIX também, eu acho bem interessante. Então, o fundo, então olha só, essa barra azul e essa barra cinza aqui, ó, esta e esta, são os comparativos do IFIX papel, né? E aí, essa aqui e essa é o IFIX tijolo papel. Então, assim, RBRF tijolo papel. Então, o que você observa? O fundo meio que acompanhava mais ou menos a tendência de mercado. Então, em 2017, a gente vê que tinha muito tijolo, pouco papel. Então, o RBRF tinha mais tijolo ainda do que papel. Então, vamos agora para a nossa realidade atual. Atualmente, o mercado tem menos tijolo aqui, ó, tem mais papel, e o RBRF continua na mesma tendência que ele tinha lá atrás. Ele tem mais tijolo e menos papel, mas ainda assim, você vê que ele vem acompanhando a tendência de mercado. Do segmento aqui, corporativo, IFIX e o RBRF. Então, o IFIX tem um percentual menor do que o RBRF tem em setor corporativo, ó. Então, o RBRF tem um percentual maior do que o IFIX. E aqui ele mostra também a alocação dele, ó. RBRF hoje tem 56% do seu portfólio, 15 fundos, no setor de tijolo, e ele tem 43%, que são 9 fundos, no setor de papel.
Então ele tem menos fundos aqui, com um percentual maior em cada um deles, provavelmente. Já o IFIX, o que faz parte do índice, ele tem 50% hoje tijolo, 52% por fundos, e 49% papel, 52 fundos. Está bem meia-meia atualmente, né? Virando a página, a gente vê as composições do fundo, então. Ó. A gente já viu ali em cima corporativo, que é Lages, né? Ó, Galpão. A gente vê o RBRF abaixo do mercado, abaixo do IFIX. Shopping, a gente vê o fundo bem em linha com o IFIX. No segmento de recebíveis, ele está em linha com o IFIX. E nos diversos, ele tem uma posição maior em diversos do que o índice do IFIX aí. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção nesses gráficos aí. Então, atualmente, o fundo tem as estratégias dele. Então, ele tem estratégia. Então, atualmente, o fundo tem, ó, 41% alfa, liquidez 1%, beta 15%. E assim, isso me chamou a atenção de uma certa forma negativa. Como assim, Amu? O fundo hoje tem 43% do seu portfólio alocado em CRIs. Então esse é um FOF, mas é um FOF também que funciona meio que quase um fundo de papel. Isso me chama a atenção de forma negativa porque ele tem 43% do seu portfólio em CRIs e não está performando muito mal. Então isso me chama a atenção de forma muito negativa, sabe? E os segmentos que o fundo possui, ó. Setor corporativo, que é Lages, 25%. Recebíveis, 43%. Shoppings, mais 6%. Galpão logístico, apenas 10%. E outros segmentos diversos, 14,8%. E as estratégias, né, que ele fala aqui atrás, o que é essa estratégia? Ó, a alfa é a estratégia principal, com foco em FIIs de tijolos, abaixo do custo de reposição. Já na que é essa estratégia aqui, ó. Já na estratégia beta, que é essa estratégia aqui hoje de 15%, posições táticas com foco em FIIs de dividendos estabilizados, fundos mais acessíveis a oscilações de curto prazo. E a gente vê que ele tem crise aí, ó, busca de retornos acima do benchmark via dívida imobiliária, né? Então aqui ele traz no gráfico também as exposições, né, que ele pretende ter na alfa, ó, entre 30 e 60, e a gente vê que ele está dentro do que ele previu. Na beta, ele quer ter algo no máximo 20%, e ele está dentro da estratégia. CRIs, ele quer ter entre 30% e 70%, está dentro da estratégia que ele traçou. E liquidez, ele quer ter no máximo 20% em caixa, está dentro da estratégia que ele traçou. Aqui a gente vê a DRE do fundo. O fundo cobra de taxa gestão 0,8, administração 0,2, então totaliza 1, né? E mais 20% de performance do que LCD e GPM mais 4, mais 5. Vindo aqui no seu relatório, ele não deixa claro o destrinchamento das despesas, se ele está conseguindo gerar performance ou não. Como isso aqui eu não sei calcular, o que a gente faz? A gente vem aqui na DRE e vê o que essas despesas representam frente às receitas. Então a gente vai ver o que essas despesas estão representando frente às receitas totais do fundo. E aí vem aqui também no acumulado dos últimos 12 meses e vê o que as despesas representam frente às receitas. Vamos lá. 791 vezes 100 dividido por 9,373. Então, em abril, as despesas representaram 8,43%, bem aceitável, né? Vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses. 9,893 vezes 100 dividido por 113,432. Nos últimos 12 meses, as despesas também estão orbitando ali 8,72%. Então, seria interessante se o fundo trouxesse esse destrinchamento, né, para a gente ver realmente o quanto disso aqui vai para os gestores. E se ele também trouxesse, por exemplo, aqui, o acumulado de rendimento, o que ele tem a distribuir, coisas nesse sentido, né? Mas dá para a gente ter uma certa noção, ó. Vamos lá, ó, abril. Como que orbitou abril? Abril ele teve resultado 8 milhões e meio e distribuiu 8 milhões e 200. Então ele fez reserva aqui de 317 mil. Março ele teve resultado de 7 milhões e 600 e distribuiu 8,200. Aqui, ó, é o famoso comer caixa, que tanto criticaram o HCTR da vida. Meu Deus, o HCTR tá comendo caixa, isso é horrível. Aqui, ó, gente, eu tenho tentado mostrar recentemente nos vídeos que isso é algo normal. Em 2022, ó, o fundo teve como resultado 35 milhões e só distribuiu 32, ó. Então, ele, depois, assim, de tudo, de ter queimado o caixa aqui, ainda está com 2 milhões e 700 sobrando. Agora, a minha crítica é, transforme isso aqui em dividendos, em rendimento e diz o quanto ele tem de valor acruado, tá? Seria mais interessante. Ó, o fundo tem tantos centavos a distribuir.
assim, fazendo uma conta bem besta de cabeça, é como se ele tivesse uns 15 centavos aqui a distribuir, tá? Só que assim, será que ele vai distribuir isso aqui mesmo? Ou isso aqui vai ser usado para pagar performance, né? Essas coisas deveriam ser um pouco mais transparentes por parte das gestoras, né? Como que gerou esse resultado em abril? 7 milhões vieram diretamente dos rendimentos, ganho de capital 283 mil. Ó, CRIs, isso que me chama atenção, ele tem um percentual alto de CRIs que está gerando pouco, né? Apenas 1 milhão e 900. Pelo tanto de CRIs que ele tem, isso aqui para mim me chama atenção de forma bem negativa, sabe? Dessa forma era melhor não ter, né? E aí investe então em FIIs mesmo e tem um resultado melhor. É estranho o fundo ter CRIs e CRI tá rendendo menos do que FIIs, sei lá, isso me chama atenção estranhamente, tá? Então olha as estratégias do fundo, né? Ele ancorou, ele tem um percentual alto do fundo da própria casa, o RBRL, tem 8,7%. FIL2 Global, nunca ouvi falar, ele tem 7% desse ativo aqui, não é conhecido, né? Mas, em geral, não tem nenhum excedendo 10%, isso me chama atenção de forma positiva. Dentro dos FIIs do setor de CRIs, a maior exposição CCRF, depois o RBRY, acredito que seja um fundo da própria casa, né, de high yield. E aí os CRIs propriamente dito, ó, Green Towers, tal, ó, 4.11, 3.62, 3.54, nenhum CRI de altíssima exposição. E aí, nesse quesito de não estar exposto a nenhum ativo em alto percentual, isso me chama atenção de forma positiva, né? Aqui está o detalhamento dos CRIs, e isso me chama atenção assim, olha só, pessoal. IPCA mais 6, IGPM mais 4, IPCA mais 9. Com exceção desse pré aqui, mas ainda assim é só 3% do PL, ó. Pré a 8,25, isso aqui, com certeza é uma péssima taxa, tá, de contratação. Agora, olha, ele tem aqui CDI mais 2, CDI mais 3,5, CDI mais... Gente, 22% do PL, rendendo tão pouco, sabe, por não ser um fundo de CRI, já que ele está investindo em CRI, né, isso aqui deveria incrementar melhor as receitas do fundo, né? Enfim, eu não vejo com bons olhos esse ponto de vista, não, enfim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RBRF são somente essas informações. Por favor, se inscreva nos canais secundários aí, não custa nada, é de graça e vocês vão nos ajudar a chegar a 1000 inscritos para monetizar os canais. Muito obrigado aí. Eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, deixa o like no vídeo, comenta o que você achou desse fundo imobiliário. Você gostou? Você acha que ele é uma boa opção? Os FOFs em geral, na sua imensa maioria, eu vejo que todos eles, no médio ou longo prazo, devem destravar um bom ganho de capital aí. Então, assim, médio prazo, pessoal, é acima de 1 ano. 1 ano e meio, 2 anos, 4 anos. Pode ser que esses fundos entreguem no período total, que aí é a TIR, taxa interna de retorno, no rendimento acumulado, um bom ganho de capital, caso lá na frente o fundo se recupere e a pessoa venda para oferir ganho de capital. Nesse ponto de vista, eu vejo como interessante. Agora, eu acho que esse fundo performa muito pouco frente a outros concorrentes, né? Outros fundos do mercado. Não estou falando aqui critério de qualidade, né? Não é isso. Mas eu particularmente não gosto. Acho a gestora excelente, acho muito transparente na maioria das informações, bem melhor do que muitas gestoras aí, mas eu particularmente prefiro não ter, apenas por gosto pessoal. Eu, inclusive, tenho outros ativos no meu portfólio, prefiro optar por outros ativos. Agora, esse meu ponto de vista não reflete, não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. O objetivo do vídeo do canal é te ajudar na sua tomada de decisão. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano, torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia, faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, isso vai nos ajudar imensamente. E se tiver interesse em saber como funciona a consultoria, mentoria, estruturação de carteira, mande um e-mail para o canal amuinvest@gmail.com que a gente explica melhor. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns vídeos, alguns slides aqui, algumas imagens a respeito desse fundo, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e fui! Artlist.io
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.